Olá! Hoje nós falaremos sobre a patrística, um período da filosofia onde os pais da igreja se viram na necessidade de fazer uso da filosofia para defender a fé cristã. Bom, a patrística ela começa então com as cartas do apóstolo Paulo e do apóstolo João na Bíblia Sagrada, com a incumbência de defender a fé cristã contra os ataques heréticos que a igreja estava sofrendo. Ela inicia-se então no século I do período de Cristo e vai até o século VII depois de Cristo. O cristianismo se vê na necessidade, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já tinha subido aos céus, depois que os apóstolos já haviam morrido, aqueles que deram continuidade ao cristianismo se viram na necessidade de fazer uso da filosofia para poder convencer os pagãos, evangelizando-os e defender a fé cristã contra os ataques heréticos das teorias morais que as escolas helenísticas estavam praticando. Por exemplo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Por outro lado, os pais da igreja fazem uso também da filosofia estoica para a defesa da fé cristã. Nós vimos então que a patrística faz uso da filosofia para evangelizar os pagãos, para a defesa da fé cristã contra o epicurismo, contra o cinismo e contra o ceticismo, mas usa a filosofia estoica, o estoicismo, para a defesa da fé cristã. Surge então Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona para a defesa da fé cristã. Ele se vê então com a missão de introduzir a ideia do homem interior, a consciência moral e o livre-arbítrio para a defesa do cristianismo. Uma das questões que se levanta no período da patrística é: se Deus existe e Ele é bom, por que existe o mal no mundo? É aí que Santo Agostinho lança mão da filosofia platônica ou da filosofia de Platão, do mito da caverna, do mundo sensível e do mundo inteligível, e cristianiza essa filosofia, dando a ela uma característica cristã. O mundo das ideias seria então Deus e a cidade celestial, onde todas as coisas são perfeitas e não há corrupção. E o mundo sensível seria o mundo dos homens. É aí que Santo Agostinho escreve os livros Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Surge então a necessidade de transformar as verdades reveladas, ou seja, os dogmas religiosos, em verdades da razão, a filosofia. Santo Agostinho faz uso dessa transformação, transformando a verdade revelada em verdade da razão, cristianizando a filosofia de Platão. Bom, mas a questão é, a patrística ela surge com uma missão. É possível conciliar fé e razão? Para alguns, fé e razão são irreconciliáveis. Dizia-se a frase, creio por ser absurdo. Ou seja, eu não preciso da razão. A minha fé é superior à minha razão. Para alguns, eu creio por ser absurdo, porque minha razão não pode provar nada. Eu não posso ter o conhecimento, por isso eu creio. Ou seja, onde a minha razão é barrada, a minha fé transcende, vai além. Outros pensavam ser possível conciliar fé e razão, assim como Santo Agostinho, que dizia, creio para entender.
Observe que, mesmo conciliando fé e razão, creio para entender, a razão ela está subordinada à fé. Primeiro eu creio. Por que eu creio? Eu creio para entender. Observa como que a fé aqui ela é superior à razão. E existia então aqueles que acreditavam que fé e razão também são irreconciliáveis. Por quê? Porque acredita-se que é cada um no seu campo de conhecimento. O que é do dogma, o que é da razão, é da razão. O que é da fé, o que é do cristianismo, o que é da religião, que cuidem disso, e o que é da razão, que cuide da razão. Observe como que cada um deve cuidar, cada um deve agir no seu campo de atuação. Por isso, esses três tipos de crenças vai nos mostrar como se deu a patrística na tentativa de conciliar fé e razão. Irreconciliáveis, creio por ser absurdo. Conciliáveis, creio para entender. E irreconciliáveis, cada uma que cuide do seu campo de conhecimento. Que o cristianismo cuide da fé e que a filosofia cuide da razão. Muito bem, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço e até mais.